população de levadura que estava crescendo. A ideia era que nos dados experimentais a gente tinha uma série de pontos. Primeiro começamos com um modelo que era determinista, que dava para ajustar os parâmetros e obter n função de t. E aí depois o objetivo principal foi desenvolver um modelo mais completo para fazer conta da variabilidade m ao redor do estado estacionário. E também do estado inicial. Então, desenvolvimos a equação maestra, algumas aproximações analíticas e hoje a ideia é que vamos conhecer um pouco como é que a gente pode fazer simulações numéricas desse processo. E aqui a gente vai ter a primeira diferença fundamental entre a abordagem de ontem e a abordagem de hoje. Ontem, o que a gente desenvolveu foi uma equação para conhecer a probabilidade de ter n indivíduos a tempo t, ou n eventos, a tempo t em linguagem mais geral. Isso aqui, lembrem que para cada instante de tempo é um histograma. O que vamos fazer hoje, evidentemente a equação mestra a gente pode integrar ela numericamente. Se é um conjunto infinito de equações, vamos ter que truncar em algum momento, mas quanto mais equações para mais valores de n a gente vai incluir nessa integração numérica, melhor vai ser a aproximação. Se eu tenho n de 0 a infinito, mais ou menos a gente pode saber, bom, se a minha garrafa não é muito grande, não tem muito jeito de ter uma probabilidade distinta de 0 de ter 10 elevado a 39 células de levadura. 10 elevado a 39 são muitas equações, mas 10 elevado a 4, a 5, a gente pode integrar esse sistema de equações. Normalmente o que a gente faz é integrações com n, por exemplo, em 0 e 10, e aí a gente vê os resultados, depois 0 e 100, até ter uma convergência nos valores das probabilidades, e aí já podemos assumir que o truncamento não está introduzindo um erro importante. Mais ou menos é o mesmo approach que a gente tem quando faz truncamentos em equações, sistemas de equações diferenciais infinitas. Mas hoje, no computador, normalmente o que a gente faz é uma abordagem um pouco diferente. O que a gente faz no computador é gerar muitas realizações dos experimentos, gerar muitas das trajetórias aleatórias que essa população de bactérias vai criar no seu crescimento, e vai calcular promeios sobre as propriedades estatísticas dessas trajetórias. É uma approach mais baseada no promeio sobre um ensemble de realizações. A gente vai preparar o seu experimento nas mesmas condições, que o mesmo conceito de ensemble no coletivo microcanônico, nos coletivos da física estadística, com umas condições idênticas. Vamos repetir isso muitas vezes, vamos ter evidentemente resultados diferentes porque é um processo aleatório, e aí depois vamos tirar propriedades estatísticas fazendo promeios sobre essas trajetórias estocásticas. Então, o que a gente tem, lembrem, é uma série de eventos que a gente pode dibujar, desenhar na forma de uma cadeia de Markov. Como possíveis transições entre estados n-1, n, n mais 1. E aqui tínhamos os distintos rates, as distintas taxas. Basicamente o que eu estou falando é que eu vou ter o meu experimento num tempo t, vamos imaginar que vamos observar isso por 24 horas, um dia, que para mim vai ser t grande. E ao longo do tempo eu vou ter
uma série de eventos que vão estar acontecendo. Se aqui eu começo, vamos imaginar, por exemplo, eu começo com N0, vai manter N0 por um tempo, depois pode ir para mais um, mais outro, menos, e isso é o tipo de trajetórias que eu vou observar no meu experimento. A pergunta que eu tenho para vocês agora é como vocês acham que poderiam reproduzir isso no computador? Ou nem precisa computador. Com papel e caneta ou na forma de um sorteio. Como vocês acham que poderiam fazer isso? Tem um tempo de observação, uma janela de observação grande. E eu sei que, bom, aqui eu desenhei. Eu assumi que esse tempo aqui é o mesmo sempre. Isso é uma coisa bastante incorreta. Como vocês acham que a gente poderia estudar essas possíveis transições e reproduzir elas? Eu vou sugerir para vocês o jeito mais simples. E aí depois vou perguntar, que eu acho que aí vai dar melhor, para mais discussão, como é que isso pode ser melhorado. Se eu estou no estado N, em T igual a 0, eu estou no estado N, eu vou ter uma probabilidade de um crescimento que vai ser beta, como uma função de N vezes dt, morte, que a gente falou ontem que vai ser constante, e depois vou ter uma probabilidade de nada acontecer, que a gente antes escreveu desse jeito. Assumindo que eu vou observar por um tempo fixo dt. Então eu vou dividir o meu experimento em muitos dt's, sempre iguais. Em cada uma dessas janelinhas de tempo pequenas, eu vou ter distintas probabilidades para cada um desses eventos acontecerem. Isso aqui são números. Isso pode ser 10 a la menos 3. Isso pode ser 2 vezes 10 a la menos 3. E isso, claro, vai ser 1 menos 3 vezes 10 a la menos 3. A suma vai ser sempre 1. Então, o jeito mais simples de eu fazer isso é, fiz o meu dt, tem que ser muito pequeno para que nenhuma dessas probabilidades seja maior do que 1, lembrem? Agora vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. E eu simplesmente vou pedir para o meu computador me retornar um número entre 0 e 1, uniformemente distribuído. E aí, até aqui eu tenho B, ou vamos chamar isso aqui P mais, isso aqui P menos, isso aqui P nulo. Então, isso aqui seria 10 a la menos 3, que seria P mais. Esse intervalo aqui seria P menos. Até aqui seria 3 vezes 10 a la menos 3, isso aqui seria 2 vezes 10 a la menos 3. E toda essa parte daqui seria P nulo. Isso aqui é escala logarítmica, mais ou menos. Então, a única coisa que tenho que falar com o meu computador é tudo. Você vai me dar um número, que eu vou chamar de U, entre 0 e 1. Se U fica nesse intervalo aqui, eu vou pegar P mais. Se U fica nesse intervalo aqui, vou pegar P menos. E finalmente, se U fica aqui, nada vai acontecer. Então, em dt, eu vou ter, não sei, vamos imaginar que U é 0.9. É aqui, 0.9. Fica aqui, então não acontece nenhuma coisa. Eu vou iterar esse processo muitas vezes com o meu computador para eu gerar a minha trajetória. Mas como você faz para gerar, por exemplo, no Fortran, você faz para gerar um número aleatório nesse intervalo? Essa é uma pergunta. Normalmente, em linguagens de programação, você tem uma função implementada que é run entre 0 e 1 e o computador retorna. É um algoritmo que já vem implementado.
Tem jeito, esse algoritmo é um algoritmo que você pode escrever se quiser à mão, mas não é muito recomendável porque são algoritmos que têm que estar super optimizados, porque imagina quantos números aleatórios você precisa para essa simulação. Muitos. Então, se cada vez que você vai pedir para o computador um número aleatório, o algoritmo não é perfeito, aí vai perder um tempinho, que multiplicado por 10 a la 8, às vezes você precisa 10 a la 8, números aleatórios, aí o tempo de computação vai incrementar muito. Uma coisa que é muito importante é que o computador não é capaz de retornar para você um número totalmente aleatório. Os computadores não produzem números aleatórios, são números pseudo-aleatórios. Então, dependendo do algoritmo que vai gerar esses números aleatórios, as correlações na série temporal vão ser de um jeito ou de outro. Tem também formas para testar as correlações desses geradores de números aleatórios. Mas, pelo geral, os que vêm implementados nas livrarias de Python, por exemplo, NumPy, eu acho que é, ou SciPy, eles já são bons em geral. Outra coisa que é importante é que aqui a gente precisa só um número aleatório entre 0 e 1 com uma distribuição uniforme. Vocês podem precisar números que seguem outras distribuições, uma distribuição exponencial, uma distribuição normal. Aí tem várias opções. Tem livrarias que elas já retornam o número segundo essa distribuição. Em lugar de falar run U, vocês falam run X e já dá um número exponencial. Mas às vezes a gente consegue fazer simplesmente transformações lineares para esses números uniformes para mudar a distribuição. Mas pelo geral é algo que já vem implementado no computador e são algoritmos que não são curtos, não são 10 linhas de código para gerar esses números aleatórios. Perfeito, então a minha pergunta para vocês agora é o que vocês acham dessa forma de produzir essas trajetórias. Se vocês gostam, se não gostam, se acham ela ruim, se mudariam alguma coisa. Não gostou? Gostou? Porque na real eu não conhecia que tinha essa forma de gerar um número de zero no Fortran. Porque o programa Fortran, mas como a gente não usa a aleatoriedade. Eu com Fortran uso uma livraria que foi gerada por o meu professor do mestrado, porque eu tive uma disciplina de mestrado que era processos aleatórios, simulação numérica de processos aleatórios, e aí nessa disciplina eu tive que fazer todos os testes para essa livraria, de correlações, período, então eu sei quais são as propriedades estatísticas dela, eu uso ela. Mas Fortran 90 ou 95, eu acho que até 77 já traz uma função que é run, eu acho que é run simplesmente, run, e aí colocar, na verdade não sei como chamar ela porque não usei há muito tempo, mas ela retorna um número aleatório entre 0 e 1. Aí claro, se você precisar, em lugar de 0 e 1, precisar 0 e 9, aí precisa manipular o número, multiplicar por 9 pronto. Se precisa entre 3 e 7, tem que multiplicar por 4 e somar 5, né? Tá? Fazer o shift até o valor meio e multiplicar a variância. Vocês fariam assim então? Nenhuma coisa fraca? Pedimos para os organizadores começarem o coffee break já? Tem uma coisa que é um pouco chata, que eu tentei colocar de um jeito um pouco mais claro com a escolha que eu fiz desses números aqui. A escolha que eu fiz aqui está falando para a gente que com esses valores numéricos que eu tenho aqui, essas probabilidades, de cada 1000 atualizações que eu vou testar, só 3 vão resultar em uma atualização do número de células na população. O que eu estou dizendo com isso é que, tudo bem, eu tenho aqui essas taxas, eu tirei o meu número aleatório, saiu 0.9, não acontece nenhuma coisa. Perfeito. Agora vou para o seguinte passo. No seguinte passo, eu tenho os mesmos valores numéricos porque não aconteceu nenhuma coisa.
vou tirar mais outro número, o mais provável é que esse número vai ficar aqui ainda. Porque isso aqui é muito pequeno, de fato isso aqui deveria ser assim. Então vou ter outro nulo, 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 nulo. E provavelmente com as janelas que eu fiz, eu faço toda a simulação e não tem nenhuma coisa. Vamos imaginar que aqui tem um crescimento, um nascimento. Então, eu estou gerando muito lixo, não estou sendo eficiente, não estou sendo sustentável com a minha simulação. Por quê? Porque todos esses tempos aqui, eu não preciso não, isso aí, o que seria super legal para mim, o que seria? Variar a taxa de crescimento, casi. Variar o time step. O que seria muito legal para mim seria eu saber qual é esse tempo aqui. Então eu já não faria, vou fixar o DT e vou jogar o meu dadinho, se sai entre 1 e 3. Não, o que eu vou fazer é, eu sei que vou ter muito tempo sem observar nenhuma coisa. Então, para que eu vou ficar lá no laboratório? Eu vou para casa, eu sei que vai acontecer logo de 3 horas, eu vou pegar esse tempo e quando esse tempo passar, eu vou simplesmente testar qual é o evento que vai acontecer. Com isso, vocês vão guardar muito tempo e ainda mais, vão guardar muito tempo porque lembrem que esse produto aqui tem que ser menor do que 1. A taxa de probabilidade, a probabilidade de tempo vezes tempo tem que ser menor que 1 sempre. E se essas taxas aqui estão mudando com N, como é o caso da minha população, não dá para saber qual é o DT ótimo. Então vocês sempre vão ter que pegar um DT bem pequenininho para ter certeza que não estão fazendo uma coisa super errada, que seria esse produto ser maior do que 1. Se esse produto aqui é maior do que 1, é o errado, é super ruim para a simulação. Então, o objetivo que a gente vai ter agora vai ser tentar saber como é que vamos conseguir esse tal aí. Tem muitas formas de obter as propriedades estatísticas desse tal. Tem algumas delas que são muito mais formais, mais baseadas na matemática. Tem que começar por as propriedades estatísticas de cada um dos processos que estão acontecendo aqui. Não vou seguir essa porque seria muito pesado. Eu vou simplesmente gerar a intuição e vamos obter a distribuição. Vamos saber, vamos calcular ela, mas de jeito um pouco mais direito, sem discutir tanto tudo o que está acontecendo para trás e todas as propriedades. Tá? De qualquer jeito, nas notas de aula que eu compartilhei com vocês, eu acho que aí vem tudo que está baseado em processos de Bernoulli, para aqueles de vocês que já conhecem alguma coisa assim, processos de Bernoulli, que são processos de Poisson, binomial. Perfeito. Então, para obter esse tal aqui, vamos pensar um pouquinho o significado dessas taxas de probabilidade. Essa taxa beta m e essa taxa delta. A gente ontem falou que isso aqui é uma probabilidade por unidade de tempo. E vamos, para fazer o racionamento um pouquinho mais direito e mais simples, vamos imaginar que agora não temos essa limitação por recurso que a gente conversou, discutiu ontem, implementou no final. Vamos assumir que essas taxas são constantes, não temos densodependência, não temos esse beta função de n. Se eu dou para vocês números, imaginem que eu sou um biólogo, eu estou no meu laboratório, eu falo para vocês, esse beta aqui é 3 hora menos 1, esse é o valor que eu medi. Ou num experimento de decaimento radiativo, essa taxa de decaimento. Qual é o significado disso aqui? Qual é o significado físico desse número aqui? Com palavras, como vocês conseguem me explicar para mim
O significado de beta igual a 3. La probabilidad por unidad de tiempo igual a 3. Horas menos 1. Já vou ter 3 acontecimentos nessa hora. Seria o inverso do tempo médio de acontecimentos. O beta seria o inverso do tempo médio de acontecimentos. Isso quer dizer que, em promedio, em uma hora, se beta é igual a 3 horas menos 1, em promedio, em uma hora, eu vou observar 3 divisões. Ou eu vou observar uma divisão em 20 minutos, em promedio, claro. Perfeito. Então, se beta é igual a 3 horas, eu observo, minha janela aqui é 20 minutos, posso falar que em promedio vou estar bem próximo para eu sempre observar divisões. Vamos imaginar que delta é igual a 0. Agora temos só crescimento exponencial. Então, se eu observo cada 20 minutos, eu vou observar sempre mais um em promedio. Mas, o problema agora é que se eu observo em 1 minuto, o número de eventos que eu vou observar vai ser 1 dividido 20 vai ser 0,05. Isso já é um pouco estranho. Já é um pouco estranho que eu fale, se eu tenho meu experimento, eu cada minuto vou lá, eu vou observar 0,05 divisões, ou 0,05 emissões. Isso é estranho, isso não faz sentido. O evento é 1, 2, 3. Por quê? Porque a interpretação que eu faço disso aqui é a probabilidade de eu observar um evento em 1 minuto. Isso aqui é muito importante, eu imagino que muitos de vocês se já fizeram laboratório de física, eu não sei, tem um problema muito grande, que aqui não tem graduação, então eu não sei como são os programas de graduação no Brasil muito bem. Mas se vocês já fizeram física, laboratório de física, e fizeram um experimento de decaimento radioativo, essa é a ideia da taxa de emissão de um elemento radioativo, certo? Então, com essa ideia é que eu consigo mudar de uma descrição baseada em taxas, que pode ser um pouquinho menos intuitiva, na qual lembrem que beta é entre 0 e infinito, que é uma taxa, não uma probabilidade. Mas eu vou mudar agora para uma descrição baseada em probabilidades. Então, se beta tem unidades, dimensões de tempo a la menos 1, beta vezes dt é adimensional e uma probabilidade. Isso aqui é probabilidade de ter uma divisão entre t e t mais dt. É como a gente já falou, a probabilidade, isso aqui seria p mais, e a probabilidade nulo seria 1 menos beta dt. Perfeito. Quantos de vocês fizeram algum curso de probabilidade em algum momento, métodos matemáticos? Sim? Perfeito. Não? Mas para mim isso é melhor, porque então essa vai ser a primeira vez que você vai ter, então vai lembrar. Vai lembrar sempre do dor de achar contacto com probabilidade foi no IFT. Perfeito, então vamos lembrar que eu tenho aqui as minhas janelas pequenas de tamanho dt
onde tem P mais beta dt e P nulo é 1 menos beta dt. Então, a probabilidade de eu não observar nenhum evento nesse primeiro dt é 1 menos beta dt. A probabilidade de eu não observar nenhum evento entre 0 e 2 dt é qual? A probabilidade de que eu observo por 2 dt, eu tenho a minha primeira mida é nulo e a minha segunda mida é nulo. É qual? São processos independentes. 1 menos beta dt ao quadrado. Um jeito simples de ver isso é qual é a probabilidade de eu ter. Eu estou fazendo um experimento cara a coroa. Eu vou jogar a moeda uma vez. A probabilidade de eu ter cara é 1 meio. Se eu tiro 2 vezes, vocês podem fazer a conta. Primeira vez é 1 meio, 1 meio. Segunda vez 1 meio, 1 meio. 1 meio, 1 meio. Isso não é uma forma não é muito ortodoxa, mas também para mim ajuda muito. E aí vão acompanhando e vão ver que é uma série geométrica que vai aumentando com o número de experimentos. Isso claro é porque são independentes, não tem nenhum tipo de... A probabilidade de eu ter isso aqui 3 vezes vai ser, evidentemente, cubo. E se eu agora vou definir esse tal aqui, que é o tempo que eu gosto, é o tempo que eu estou procurando aqui. Isso aqui vamos imaginar que acontece depois de n vezes dt. Então, a probabilidade de eu ter nada n vezes vai ser 1 menos beta dt elevado a n. Certo? Alguma ideia como continuar isso aqui agora? Bom, eu tenho aqui tudo muito em número de n, de número de eventos, então eu vou manipular um pouco. Eu vou chamar isso aqui P... não, isso aqui. Vou tentar escrever tudo em função do meu dt. N é igual a tal dividido dt. Eu só estou pegando aqui. Algum de vocês já mais ou menos vê por onde vai o assunto? Se eu agora vou fazer uma pequena manipulação aqui para escrever um limite, isso aqui vai... Estou procurando uma exponencial. Estou basicamente... Não precisa saber o que estou procurando, simplesmente continuamos fazendo os cálculos, mas só para vocês terem uma ideia de por que eu vou fazendo tudo o que vou fazendo, eu vou escrever isso aqui novamente. Vou manipular aqui um pouco para eu ter em t dividido dt, tal dividido dt. É isso aqui, vocês podem continuar e vão ver que isso aqui é não é mais que uma exponência. De novo, esse cálculo pode ser feito de um jeito super formal, mas eu não quero ser muito formal porque eu quero mostrar para vocês com simulações o que a gente obtém de tudo o que discutimos ontem do efeito das flutuações, efeito da variância. Então, conta, estou tentando manter no mínimo, mas eu não gosto de jogar equações lá e passar slides, não gosto, porque eu acho que aí, para isso vocês pegam um livro, é o mesmo, sequência de equações. Então, resultado chave é que esse tal aqui, ele vai seguir uma distribuição exponencial. A probabilidade de eu ter, estou perdendo o último passo no meu racionamento, por isso que eu vejo alguma cara de, como é que ele pula aí? A probabilidade de eu ter n eventos consecutivos
sem observar nenhuma atualização, ela decai exponencialmente com o número de eventos, com o tamanho do meu tempo. Então, se eu faço o inverso desse relacionamento, eu procuro esse tempo aqui, a distribuição desses tempos vai ser exponencial. Então, o que nós procurávamos, que era não usar tanto tempo girando tantos passos pequenos aqui, eu posso simplesmente calcular o meu tal diretamente se eu peço para o meu computador, quando eu estou no tempo inicial, eu agora vou pedir para o meu computador me retornar um número exponencialmente distribuído de acordo com essa distribuição aqui. Como eu faço isso? Tem funções implementadas e tem jeitos para pedir para o computador um número uniforme e fazer uma transformação linear e voltar ele exponencial. Depois, no final, podemos discutir isso. E aí depois, então beleza, uma vez que eu tenho já o tal aqui, eu sei que no tal algo vai acontecer. Não sei o que, mas algo. Já estou, basicamente, a ideia-chave aqui é a ideia intuitiva é que no começo do meu algoritmo eu tinha P+, P- e P nulo. Beta dt, delta dt, U menos beta dt menos delta dt. Isso era no começo. O que eu estou fazendo é procurar o valor de dt que faz que isso aqui seja zero. Estou optimizando, fazendo isso aqui igual a zero, então eu agora só tenho que fazer uma escolha. Como eu faço uma escolha? Eu sei que aqui, nesse valor aqui, P mais P menos tem que ser igual a 1. Então, a probabilidade de eu observar então eu vou simplesmente pedir para o meu computador, de novo, um número entre 0 e 1. Isso aqui vai ser P+, isso aqui vai ser P-. E se o número fica aqui, coloco mais uma célula, se o número fica aqui, menos uma. Muito mais rápido. Com só uma atualização, eu consegui o que eu teria feito com N. E vai ser muito mais eficiente quanto menor sejam essas taxas aqui, claro. Quanto maior seja essa probabilidade, se eu consigo pegar ela até zero, melhor. Perfeito. E como é que isso vai... Como que eu vou... Como isso vai resultar nos meus resultados? Agora vamos discutir um pouquinho mais de tudo que a gente fez ontem e como é que isso vai... Se tem alguma pergunta no tempo que eu brigo com o computador, dá para resolver dúvidas até... Espera aí, vou escrever para Washington. É que eu não sei como... Sim. Como eu cheguei atrasado, eu fiquei um pouco perdido, mas isso aí é o mesmo modelo de ontem. Esse é o mesmo modelo de ontem. O que a gente estava discutindo hoje era o jeito de simular essas trajetórias aleatórias.
Aquelas elipses. Exatamente. A ideia é que ontem a gente escreveu uma equação diferencial para a probabilidade da distribuição de probabilidade, e hoje a gente estava gerando trajetórias aleatórias em base a essa distribuição de probabilidade. Onde fica isso aqui? Ah, Gui, eu estou tentando passar o projetor para aqui, mas não... Eu não sei se tem que tocar lá alguma coisa. Como é? É o 2. Ah, então. Ah, perfeito. Então, a ideia agora é simplesmente discutir um pouco os resultados que a gente tem com esse algoritmo. Depois, se temos tempo, eu posso mostrar para vocês o script, mas eu acho que o script vai ser, tipo, ter mais linhas definindo variáveis em Fortran do que o algoritmo em si. Então, obrigado. Aqui o que eu estou mostrando para vocês é simplesmente um exemplo onde a gente tem a linha vermelha seria a solução do modelo determinista, modelo logístico, com os parâmetros que dão essa linha vermelha. A linha azul vai ser uma dessas trajetórias que eu estou gerando com esse algoritmo que a gente discutiu, que só se vocês tiverem mais interesse nele, isso aqui normalmente é chamado de algoritmo de Gillespie. E agora falando muito de jeito sério totalmente, hein? Mesmo se vocês saem dessa porta amanhã e não tem mais interesse em problemas biológicos, ecologia, porque eu matei todo o interesse que vocês poderiam ter, isso aqui é uma das ferramentas mais úteis que vocês podem usar na física. Até se tem sistemas que não têm nada a ver com a biologia, trabalhando em mecânica quântica, por exemplo, com a formulação baseada em equações de Langevin da mecânica quântica, está muito baseado em equações maestras. Em mecânica quântica também tem a formulação, acho que de Liebold, há muito que eu não trabalho em mecânica quântica, mas também tem equações maestras, então é uma ferramenta extremamente útil. É por isso que eu quis mostrar para vocês, porque é uma das coisas mais úteis que vocês podem, até se vão para a indústria e trabalham como data scientist para a empresa X, super importante, super útil, né? Então, isso aqui, se vocês querem jogar toda a parte da ecologia, tudo bem, mas se conseguem aprender um pouquinho sobre isso, eu acho que vai ser legal. Bom, voltando um pouco aqui, tem a linha azul, que é uma realização individual, e a linha verde, que não sei se dá para ver muito bem, que fica aqui atrás da vermelha, seria o promeio de muitas realizações individuais como a azul. Aí vocês podem ver que esse promeio a gente não consegue diferenciar, porque basicamente é igual à solução analítica. E esse aqui seria um caso no qual o valor meio do ensemble de realizações coincide com o modelo determinista, que foi um dos casos que a gente estudou ontem, que era a intuição que o Pedro tinha. Mas agora vamos ver um caso um pouco diferente, no qual novamente a gente tem o modelo determinista, que seria a linha vermelha, tem uma realização individual, que seria a linha azul, novamente obtida com esse algoritmo de Gillespie, e agora o valor meio desse ensemble de realizações, que é a linha verde aqui, ela fica por abaixo. Isso não vai corrigir com mais realizações, é menor, não dá para... Se vocês fazem 37 milhões de realizações mais, não vai subir para ser igual à linha vermelha. Mas, se vocês fazem a solução com o sistema de equações diferenciais acoplado que a gente discutiu ontem, vão ver que dá muito bem com o valor meio, com o ensemble de realizações, que é essa linha azul aqui, que não sei se dá para ver muito bem. Por quê? Por que vocês acham que nesse caso aqui
dá perfeito e aqui dá um pouquinho mais. Bom, um pouquinho não, consideravelmente pior. Mudou de uma figura para outra? Como? O que mudou para fazer uma figura para outra? Bom, mudaram os parâmetros do modelo, hein? Aqui eu tenho umas taxas diferentes do que aqui. Professor, não vi essa linha azul clara. Não consigo ver? Não. É essa aqui. É que a resolução não é muito boa, né? Vamos ver se fazendo um pouco mais pequeno. Mas basicamente a linha azul, ou cian, ela está no topo da verde. Aí depois acompanhando a verde. Qualitativamente por abaixo da vermelha. Por quê? Qual é uma diferença fundamental que vocês observam entre essa figura aqui e essa figura aqui? Parece ter mais variação primeiro. Tem mais variação, né? Tem mais flutuações. Sim? Se eu pego essa curva acima dessa curva aqui, é claro que vai ter mais variação. Então, nesse caso aqui, a variância é maior, a variância no número de eventos. E se vocês lembram da equação que a gente escreveu ontem, a variância era um termo que entrava era negativo na equação, então tinha uma tendência para diminuir a predição do valor meio, que é o que estou observando aqui. Se eu trunco o meu sistema de equações diferenciais numa ordem maior, ou até a segunda ordem, aí beleza, aí fica melhor, porque eu estou introduzindo essa correção. Quantos de vocês têm estudado coisas como teoria de perturbações, por exemplo? Bom, teoria de perturbações, basicamente vocês têm vamos ver se eu lembro, tem um operador, e vocês expandem esse operador em termos, e vão pegando termos maiores do seu operador. Tem um hamiltoniano, por exemplo, no sistema, e tem a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, e cada um desses termos tem uma contribuição menor, em comum desarrollo em série de Taylor, mais ou menos. O que está acontecendo aqui é que o termo em segunda ordem é importante, é relevante. Relevante no sentido que se eu quero pegar ele perfeito, preciso. Senão a aproximação é boa demais para o que a gente está acostumado, não tem... não tem muito, tipo, mesmo sem a correção é uma aproximação boa, mas se vocês querem ter uma aproximação perfeita, precisam incluir o segundo termo. Essa inclusão do segundo termo, ela vai bastar só quando esse ruído ele for gaussiano, né? Essa é uma boa pergunta. Ou quando assumir esse ruído gaussiano seja uma boa aproximação. Isso, mas aí se você tem um ruído que dá uma distribuição assimétrica, por exemplo, aí você teria que ir até o terceiro, quarto, outras coisas. Uma coisa que é bem importante nesses sistemas aqui é que a fonte do ruído, a origem do ruído é sempre a mesma. São flutuações que a gente chama de demográficas. Esse ruído é muito bem aproximado normalmente por uma distribuição gaussiana. Agora, se você tem um sistema com parâmetros que dependem do tempo, de jeito aleatório, e você pode escolher a distribuição que você quiser, aí então essa aproximação gaussiana pode ser um pouco mais ruim. Ou se você tem um valor meio muito menor e tem muitas extinções, e o efeito do estado absorvente começa a ser relevante, aí também essa aproximação não vai ser tão boa. Mas agora vamos... a aula foi bem mais rápida do que eu tinha pensado. Você pode voltar o anterior? Claro. Então, de um para outro também, a cor desse ruído mudou. Né? Ele passou a ter frequências subjacentes. Né? Desse para o próximo. O próximo. Aqui? Isso. Parece que tem que ser períodos nele. Tipo, significa que a cor do ruído mudou, sabe? Então poderia ser, antes podia ser tipo um ruído branco e depois passou a ser um ruído vermelho gaussiano. Em princípio deveria ser branco nos dois casos.
Porque não tem um ruído externo, é simplesmente o ruído que vem das flutuações das partículas. Esse ruído sempre tem que ser branco. Não sei se é uma percepção visual. Se você faz uma análise de Fourier, uma transformação de Fourier desse ruído aqui, não pode ter muitas frequências. Sim. Não. Mas é certo que visualmente parece que tem como períodos, né? Vai para aqui, depois vai para aqui. Parece que tem seus períodos subjacentes, né? E daí quando isso acontece, geralmente é um ruído colorido. Mas sabe que eu acho que isso pode ser porque... Eu acho que isso pode ser uma percepção visual porque as flutuações são tão fortes que... Localmente pode ser que seja muito, mas aí sim pode ser que tenha correlação de longa distância, né? Por isso... Se você faz de novo, se faz essa simulação por um tempo muito longo, não pode. Porque, bom, se puder, isso aqui foi uma prova da minha disciplina de IFT. Se tem ruído, o aluno não deveria ter passado. Tipo, não, agora falando mais em sério, tipo, se você analisa matematicamente a estrutura desse ruído, como é que ele surge, não pode. Se você pega essa série temporal e tem, então tem uma coisa errada com a simulação que eu não tinha percebido. Agora, o que pode... mas isso é uma percepção visual que não está acontecendo. O que pode passar é que bom, vou desligar e pronto. O que pode estar acontecendo é o seguinte. Você tem uma amplitude de flutuações que é muito grande. O que pode estar acontecendo é que de algum jeito você tem... Não, eu acho que é uma... Não, tem que ser uma percepção visual, não pode... Porque não... Eu estava pensando se pode ser que tem flutuações pequenas aqui e depois pula para o outro lado, mas isso teria que estar introduzido para alguma... Tem que colocar você, no sistema que está trabalhando aqui não tem. Eu acho que é mais uma percepção visual. Mas esse é outro efeito que é muito interessante do ruído, que quando vocês têm... O ruído em geral, que é por isso que eu não gosto de chamar ruído, as flutuações, em geral, elas podem ter muitos efeitos construtivos em sistemas biológicos, por exemplo. E um deles é que elas podem induzir transições em sistemas biestáveis entre pontos de equilíbrio. Então, se vocês têm, por exemplo, um doble posto de potencial, deterministicamente, dependendo da condição inicial, vocês vão chegar a um ponto de equilíbrio estável ou a outro. E aí vai ficar para sempre. Certo? Mas, se vocês têm o efeito de um ruído externo, de uma força externa aleatória, vocês podem observar transições entre os estados de equilíbrio estável, que aí sim que teria essa estrutura subjacente. Foi por isso que eu queria trazer esse exemplo. Aí, provavelmente, se vocês fazem uma realização, vocês observariam. Vamos chamar isso aqui de x menos, isso aqui de x mais. Aí vocês observariam transições entre x menos e x mais. E aí, claro, aí que se construir a estrutura do ruído, que vai ter correlações, vai ter estrutura. De novo, o período de transição entre esses valores aqui vai depender da barreira de potencial
e vai depender da intensidade do ruído, das flutuações. E, em geral, pode até não ser simétrico, né? Pode ter um posto de potencial, tipo assim, então os períodos vão ser diferentes. Isso aqui é super usado, esse tipo de modelinhos mais simples, é super usado no estudo do desenvolvimento dos organismos multicelulares. As células do nosso corpo, normalmente, elas seguem um processo de diferenciação celular. A gente começa tendo, tem um tipo de célula que é chamado de célula-mãe, e essas células seguem uns processos de programação e de diferenciação que fazem que a célula da pele seja diferente da célula do cabelo, seja diferente da célula, não sei, do pulmão, do coração. Esses processos, eles estão regulados por uma rede genética de interações entre genes, que podem ser muito parecidas às redes entre interações de espécies que a gente conversava ontem. O que acontece? Essas redes de interação genética, elas podem ter muitos pontos de equilíbrio, são redes multiestáveis. E um ponto de equilíbrio pode ser relacionado com célula de pele, da pele. Outro pode ser relacionado com célula cardíaca, que tem propriedades diferentes. Outra pode ser relacionada com neurônio, outra pode ser relacionada com outro tipo de célula. Então, dos jeitos de modelar esses processos de diferenciação celular é considerando que essas redes genéticas, de interação entre genes, de expressão dos distintos genes, têm muitos estados estáveis e processos de ruído mesmo na diferenciação na expressão celular ou nas expressões genéticas, ou ruídos externos, elas levam essas redes genéticas a distintos pontos de equilíbrio e vão criando essa diversidade de células que a gente observa. Essa é uma das... como eu falei ontem, esse caso aqui do modelo logístico é o mais simples, mas aí, começando aí, dá para fazer muita coisa, que se vocês gostam do tópico, tem muito tempo para fazer. Mais alguma pergunta? Como é que você gera esses caminhos aleatórios? Você não tem o máximo por saber, o máximo de organismo que você pode ter no recipiente ou num dado ambiente? No caso que a gente estudou, para manter ele mais simples, eu assumi o caso mais simples de todos, que eu só posso ter nascimento constante, que no caso determinista seria um crescimento exponencial. Agora, claro, eu posso definir um beta-n que seria igual a beta-0 mais beta-1n, como a gente conversou ontem, menos. E até posso ter o delta constante. Aí eu não preciso impor o número máximo de organismos que eu vou ter no meu sistema, porque essa taxa aqui, quando eu vou ter muita n, essa taxa vai para zero. Então, simplesmente evidentemente, se você quer modelar um sistema real, tem que saber o valor real desses dois parâmetros aqui. Mas simplesmente com essas funções aqui, quando ele é muito grande, o beta-n vai ir para zero, você ainda vai ter um delta, e vai chegar a um ponto de equilíbrio que vai ser um equilíbrio que vai emergir da sua dinâmica microscópica. É por isso que eu gosto muito dessa abordagem para estudar sistemas biológicos, mais do que o que a gente conversava ontem. A gente ontem conversava, quando eu tenho esses dados de levadura, eu escrevo esse modelo aqui, porque mais ou menos é o que eu vejo, eu posso falar, tem uma taxa de mudança no número de células que eu vou escrever desse jeito aqui. Tem o termo lineal, que vai ser essa parte daqui, e depois eu preciso uma saturação, que eu posso escrever assim. Isso aqui, muitas vezes, vocês vão ver em todos os livros de biologia e matemática, vão ver escrito desse jeito aqui. Que eu mesmo experimentei a escrever. Por quê? Porque essa estrutura da equação diferencial, ela identifica diretamente
os pontos de equilíbrio. Né? Se eu faço isso aqui igual a zero, eu vou ter que isso aqui é K, isso aqui é zero. Mas o que é essa K daqui? A K é a capacidade de suporte. É a máxima número, mas como eu consigo... Eu estou postulando que essa capacidade de suporte está existindo aqui, certo? Eu não sei, tipo, como que a gente conversou ontem, né? Que o Pietro falou, mas isso aqui é por falta de recursos, por exemplo. Eu aqui não tenho muito jeito para... Bom, é mais fenomenológico na minha forma de entender, mas eu estou postulando isso, mientras que desse jeito aqui, eu estou assumindo uma interação entre os meus bichos. Eu estou postulando que é linear, tudo bem, mas posso colocar outra forma funcional aqui. E só com esses valores desses três parâmetros aqui, a minha dinâmica já vai me levar até o que vai sair desse processo emergente. Então, eu gosto muito, é uma abordagem muito mais física. Num ponto da minha vida eu fui físico-estadístico, então é uma abordagem muito mais física, baseada em conectar escala microscópica com uma escala macroscópica do seu sistema. Mas para mim também uma abordagem que permite uma conexão mais direta com os dados. É muito mais intuitivo para mim, biologicamente, pensar nessa interação. Esse beta aqui vai estar relacionado com o volume, vai estar relacionado com a disponibilidade de recursos, vai estar mais relacionada com esse processo de crowding que a gente conversava ontem. Até dá para, se vocês fazem uma análise dimensional desses parâmetros aqui, evidentemente eles não têm a mesma dimensão, certo? Porque esse aqui está multiplicado por número de indivíduos, então esse aqui é per capita, esse aqui é per capita, esse aqui não. Bom, eu acho que hoje vamos acabar mais cedo, se não tem mais perguntas. Se tem mais perguntas, podemos conversar de qualquer coisa que vocês tiveram relacionada com as aulas de hoje ou outros casos nos quais podem aproximar isso. Mas só para terminar, fechando um pouco todas as ferramentas que esse formalismo matemático tem, a gente estudou duas coisas. A gente estudou a equação mestra, a gente fez simulações numéricas baseadas no algoritmo do Gillespie. Para a equação mestra, a gente fez essa aproximação em momentos. Mas, claro, aqui eu não sei se vocês têm a dúvida ou a pergunta de até que ponto eu poderia não aproximar a minha distribuição de probabilidade pelos seus momentos, mas aproximar a minha dinâmica da distribuição de probabilidade do jeito que eu consigo obter uma distribuição completa, mas de forma aproximada. E isso pode ser feito. Tem outras aproximações, no caso que vocês quiserem aprofundizar um pouco mais. Uma delas é chamada aproximação da equação de Fokker-Planck, que basicamente a equação de Fokker-Planck é uma aproximação da equação mestra, na qual o que eu vou fazer é, em lugar de eu assumir que n é a minha variável, ela vai de mais 1 menos 1, eu vou definir uma variável que vai ser densidade, que ela vai aumentar em um delta de rho que vai ser muito pequeno. Então é uma aproximação difusiva na equação mestra. Em lugar de eu pular da minha variável, mudar de um tamanho fixo e grande, eu vou estudar o limite no qual essa variabilidade é pequena, eu vou aproximar a minha equação mestra por uma equação em derivadas parciais. Em lugar de eu ter uma equação em diferenças, eu tenho uma equação em derivadas parciais,
e aí vocês vão conseguir fazer alguma coisa a mais do que com a equação mestra. E a segunda aproximação que vocês podem fazer para essa dinâmica é totalmente diferente, é mais próxima à abordagem que a gente seguiu para o algoritmo de Gillespie, que são as chamadas equações de Langevin. As equações de Langevin simplesmente são, partindo das propriedades estatísticas da distribuição de probabilidade, eu vou escrever uma equação diferencial para gerar essas trajetórias que eu gerei com o algoritmo de Gillespie, mas baseado em equação diferencial. Normalmente eu vou ter aqui, isso aqui seria a parte determinista do modelo de Gillespie, do modelo logístico. Essa parte aqui seria um novo termo que vocês vão ter das propriedades estatísticas da equação mestra. A estrutura desse ruído aqui, ele vai estar relacionado com os processos que estão acontecendo no seu sistema. A matemática para obter essas duas aproximações aqui não é direito. Matemática é difícil. Mas o que é bom é que, de algum jeito, essas conexões estão estabelecidas de forma geral. Então, dado uma série de taxas de nascimento e morte, ou uma taxa, vamos pensar de jeito geral, num processo, numa dinâmica aleatória, uma dinâmica estocástica, desculpa. Dadas umas taxas que estão dirigindo essa dinâmica estocástica, vocês vão conseguir aplicar uma receita para obter a equação de Fokker-Plan, equação de Langevin e tudo. Agora, entender como é que essas aproximações são feitas, tem matemática que não é direita. Eu sempre aconselho, se vocês vão começar a profundizar nesses tópicos, estudar como é que uma coisa vai para a outra, porque senão, bom, se vocês não gostaram de fazer isso, provavelmente teriam estudado outra carreira. Mas não é simples, só para vocês saberem. O que a gente fez aqui foi o mais simples de tudo. E partindo daí, vocês podem ter ferramenta matemática mais complexa para entender mais analiticamente e tem modelos mais complexos para entender processos mais complexos. Tá bom? Então eu acho que, bom, tem ainda mais 20 minutos. Se tem alguma pergunta, podemos continuar. Se não, podemos parar aqui. Amanhã vamos fazer, como eu falei, podemos fazer essa aula sobre conexões entre modelos de equações mestras e dados, ou podemos fazer uma coisa mais tipo seminário de pesquisa, não sei o que vocês preferem. Se vocês não preferem uma coisa, eu decido, não tem problema. Eu gosto de decidir. Então, como eu já conheço seus alunos, eu preferia a parte dos dados. Perfeito, eu também. Bom, o seminário que eu ia dar está no YouTube, então pode ver. Tive uma curiosidade. Para você, quanto tempo seria muito tempo de programa de computação? Quanto tempo seria de corrida do programa ou de elaboração do código? Não, de rodar mesmo. Ah, de rodar. Bom, isso aqui as simulações que eu mostrei são praticamente instantâneas, são super rápidas. Tem duas coisas que vão condicionar o tempo de computação. Uma delas é o tamanho do seu sistema, o número de partículas, por exemplo. E outra vai ser o número de realizações que você precisa fazer para obter um bom ensemble estatístico, né? Por exemplo, se você quer obter o valor meio e tem muitas flutuações, vai precisar mais realizações do que se tiver menos flutuações. Tudo o que eu mostrei, na verdade, é muito rápido. Coisa de... provavelmente essas realizações que eu mostrei, você faz 10 milhões em 3 minutos. É super rápido. Mas eu não sei se vocês já tiveram que fazer simulações do modelo de Ising
usando métodos Monte Carlo e fazendo a termalização até o estado estacionário para obter. Isso demora mais. Se precisa fazer coisas como leis de escala, por exemplo, para obter o comportamento crítico do modelo de Ising ou de qualquer modelo de física estatística, quer saber os exponentes críticos, aí demora muito mais, porque, claro, cada vez que, se você vai fazer, como é que, não sei, qualquer propriedade do seu modelo vai aumentar com o tamanho do sistema. Isso aqui é log-log, né, para ver leis de potência. Aqui você precisa muitas décadas, né, no tamanho do sistema. Precisa, para ver uma boa lei de potência, precisa muitos tamanhos. Então, eu não sei, um modelo de Ising em 2 dimensões com 1 milhão de spins, quando eu fiz, demorava bastante. Não sei se eu não programava muito bem, mas demora. Tem formas para reduzir o tempo de computação. Por exemplo, se você precisa pegar valores meios no estado estacionário, o que você normalmente deveria fazer é gerar uma realização e quando você chega ao estado estacionário, pega um valor aqui, gera outra e pega outro valor aqui, gera outra e aí faz, não sei, 10 elevado a 6, e aí pega 10 elevado a 6 milhões de dados, 10 elevado a 6 dados. Como alternativa, uma vez, dependendo das propriedades dos seus sistemas, mas muitas vezes você pode gerar uma realização por muito tempo e pegar muitos dados no estado estacionário e fazer o promedio. Você pode assumir que o promedio no tempo é igual ao promedio sobre o ensemble. E aí vai guardar todo esse tempo daqui de termalização do seu sistema para chegar no estado estacionário. Se o estado estacionário, o sistema chega muito rápido, tudo bem, mas às vezes demora a relaxação para o estado estacionário, então é melhor guardar esse tempo aqui e simplesmente pegar dados no estado estacionário. Isso aqui tem que ser feito com cuidado, tipo, tem que deixar uma boa distância entre os dados para você ter certeza que não tem correlações entre eles. E tem que ser feito bem, mas pode ser feito. Uma das maiores limitações para muitos desses modelos mais complexos é o tempo de computação. Às vezes demora muito tempo. Mas em modelos assim simples, normalmente não é um problema grande. Eu, na disciplina que eu faço no IFT, a prova final é fazer esse tipo de testes, de comparar simulações numéricas com aproximações analíticas. Todo mundo consegue fazer no computador deles sem muito problema. Oi? A matéria é processos dinâmica determinista estocástica não linear. Tem uma parte da matéria que é sistemas dinâmicos deterministas e outra parte que é tudo isso daqui, mas com todo o formalismo de Fokker-Plan, Langevin e como vai de um lado para outro. É um pouco mais longa do que 3 dias. Ô professor, Sim. tudo isso, o objetivo é fazer uma descrição probabilística de trajetórias, né? Sim. E se o interesse for, na verdade, você ter medidas dessa trajetória, na verdade, se usar quantificadores e tal, e você querer fazer uma descrição probabilística não da trajetória, e sim desses quantificadores, você sabe, faz ideia como é que isso iria funcionar? Eu acho que não entendi. Em lugar de eu gerar trajetórias probabilistas... Você tem essas trajetórias, mas daí você usa determinados quantificadores que te interessam mais, sabe? Aí, na verdade, você não quer saber, você não quer conhecer a trajetória, você quer conhecer... Os parâmetros, por exemplo. Os quantificadores, sabe? Qual seria um quantificador, por exemplo, para... Sei lá, por exemplo, você poderia medir frequência dessas trajetórias, quando elas são oscilantes, sabe? Esse tipo de coisa. Bom, uma vez que, partindo das suas trajetórias, você pode fazer miras nas suas trajetórias. Sim. Como se for, não sei, tipo, para essa trajetória aqui,
Você pode fazer uma análise de Fourier, por exemplo, para procurar modos normais. Evidentemente vai ser um espectro de Fourier muito mais com mais ruído do que o espectro de Fourier de uma função suave, né? Então aí depois tem muito método para tentar tirar a parte das flutuações. Tipo, eu acho que eu estou conseguindo entender. Tipo, eu não tenho uma equação para gerar essa trajetória, mas essa trajetória é experimental, por exemplo. Né? Como eu consigo aprender alguma coisa dessa trajetória se ela for experimental? Aí tem formas para aplicar por exemplo, filtros para tentar levar o ruído, pode procurar as propriedades estatísticas do ruído para entender as flutuações, até pode fazer inferência dos parâmetros aqui, pode assumir uma equação de Langevin que está dirigindo esse processo aqui e tentar entender como é que qual é a dinâmica que está seguindo esse sistema. Tem grupos de pesquisa que, de fato, o que eles fazem muito é partindo de trajetórias, sem conhecer nada da dinâmica desse sistema, eles estão tentando inferir as equações diferenciais estocásticas que estão criando essa dinâmica, partindo de métodos de inferência que eu não conheço muito bem, mas inferência bayesiana, que não sei se vocês escutaram alguma coisa, mas isso que a gente faz. Uma coisa que a gente faz aqui direito, que tem mais similitude com o que você faz, o que você perguntou, uma das linhas de pesquisa que nós temos aqui é modelagem de movimento de animais. Então a gente tem bases de dados que são trajetórias de animais em distintos lugares do mundo. Por exemplo, tem dados de onças no Pantanal, tem dados de gazelas na estepa de Mongólia. Então, o que a gente tem, na fim das contas, são trajetórias. A gente vai para, não sei, para a Mongólia, nós não vamos para o Pantanal, colaboramos com pessoas que vão para o Pantanal, vamos falar do Pantanal, que acho que é mais bonito do que a Mongólia. Então, pega uma onça, coloca um GPS na onça, basicamente o mesmo que faz Android com a gente no celular, mas a gente coloca um coordenado. E por um tempo, 3 anos, 2 anos, a gente está acompanhando, está tomando medidas da posição desses animais no tempo. Aí, claro, essa trajetória não é tão bonitinha como eu desenhei aqui. A gente o que tem são pontos, né? Sei lá, cada 3 dias, o colar GPS do animal emite a localização da onça. E aí a gente tem por 3 anos, cada 3 dias, onde que esse animal estava lá. O que a gente tenta fazer partindo desses dados é reconstruir os padrões de uso de espaço do animal. Por exemplo, sei lá, tem esses dados aqui. Qual é a probabilidade de essa onça estarem numa região X em função do tempo, para tentar entender, por exemplo, qual é a área de vida desse animal. Isso nós não fazemos com onças, fazemos, por exemplo, com as gazelas da Mongólia. Qual é a área de vida que esses animais precisam para eles estar tranquilos? Aí, qual é a importância dessas perguntas, dessas questões? Porque dá para saberem se, não sei, vai construir uma rodovia e vai fazer assim, então não vai ser muito legal para o animal, por exemplo. Ou na Amazônia tem desmatamento, muito. Quais são as consequências do desmatamento para diferentes espécies de animais? Se tem espécies de animais que têm áreas de vida muito grandes, esse desmatamento faz que as regiões onde eles gostam de morar sejam muito pequenas, aí vai ser super ruim para o animal. Se o animal precisa, sei lá, 300 km², por conta do desmatamento, o tamanho do habitat promedio na Amazônia fica 100 km², então isso vai ser um risco muito grande de extinção para essa espécie, por exemplo. Aí a ideia normalmente é falar para quem é responsável do desmatamento: olha, isso não é muito bom, talvez seja melhor ficar tranquilo com isso. O que nós fazemos é só essa parte de conversar com quem é responsável normalmente é muito mais difícil do que a análise matemática.
Mas é uma das coisas que você pode saber daqui. Agora temos dados melhores e dá para saber qual é a correlações na velocidade do animal. Então podemos procurar também períodos muito mais pequenos. Eu não sei, o que mais podemos fazer? Podemos calcular taxas de encontro entre animais, taxas de encontros de animais com rodovias, como a paisagem. Dá para saber muita coisa partindo de trajetórias coletadas experimentalmente. Se vocês gostam de estudar o movimento de animais mais do que física, bom, é física também. Só que é uma física um pouco mais. Mais perguntas? Não? Vamos chegar aos primeiros ao coffee break, aí pegar um bolo quentinho.